Bem-vindos a mais um episódio do podcast Raízes da Inovação da Fundepag. Eu sou a Monalisa Pelicione, sou jornalista e comunicadora do agro e hoje nós vamos falar de um tema que muitas vezes acaba sendo polêmico por falta de informação: sustentabilidade no agro. Só que a gente precisa entender que a sustentabilidade ela é composta por 3 pilares: social, ambiental e econômico. E hoje a nossa conversa vai ficar aqui no ambiental. Eu estou aqui com 2 pessoas que são grandes profissionais do agro, que vão falar sobre esse tema com a gente. Quem está aqui comigo é o Francisco Maturro, Chiquinho, meu amigo Chiquinho. Chiquinho que tem uma longa jornada aí no agronegócio, vai compartilhar muito conhecimento hoje com a gente, né, Chiquinho? Com certeza, aquilo que estiver ao nosso alcance será passado. Seja muito bem-vindo. O Fernando também está aqui com a gente, Fernando Nafal, filho que é da Fundepag, ele que é consultor de sustentabilidade da Fundepag. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Monalisa. Um prazer estar aqui com vocês. Então, boa companhia aqui do Dr. Francisco. É isso aí, então vamos começar. Eu escuto de muita gente na cidade que o agro desmata, que o agro envenena, que o agro não preserva. Só que quem vive o agro sabe que isso não é verdade. E muita gente levanta a voz para se defender, para ficar batendo de frente. E não é isso que nós vamos fazer aqui hoje. O que nós vamos fazer? Nós vamos trazer dados e informações que comprovam que o agro de fato preserva. Não é isso, Chiquinho? Na verdade, é isso. O que acontece é falta de conhecimento. Porque nós temos uma população urbana hoje, no país, 87% está na área urbana. Grandes centros, pequenos centros, 87%. No estado de São Paulo, 96% da população é urbana. Então, essa geração que está na área urbana, ela nasceu já na área urbana. A geração de 1970 é uma geração que começou a migração para os centros urbanos. Essa população já não existe, ela já desapareceu. Então, mesmo o jornalista, os grandes comunicadores já nasceram na área urbana e muitos deles sequer sabem de onde vêm os alimentos, a roupa que veste. Tudo vem do agro. Eu passei por isso, porque eu nasci na cidade. E eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi na Record News, no Record News Rural. Foi ali que eu tive meu primeiro contato com o agro. E eu confesso para vocês que depois de formada como jornalista, foi ali que eu entendi que o leite não nasce na prateleira do supermercado. Parece óbvio, mas não é. Não é assim, Fernando? Exatamente. E não é só aqui no Brasil que há pouca informação sobre o setor, né? Mesmo nos países destinos das nossas exportações de maior escala, conhece muito pouco do que se pode fazer no Brasil. E acho que hoje a gente pode discorrer um pouco sobre isso. A maneira de se produzir, ou as técnicas e estratégias de produção agropecuária e florestal no Brasil dificilmente poderiam ser igualadas por qualquer outro país do mundo. As nossas questões climáticas, a nossa extensão territorial, os nossos regimes favoráveis de chuva fazem que seja possível aplicar aqui no Brasil técnicas de alta sustentabilidade, onde a produção de alimentos, fibras e biocombustíveis não somente não impacta a natureza, mas que ajuda nesse processo. Vamos lembrar que a melhor maneira de extrair carbono da atmosfera é através da fotossíntese. E toda planta, todo animal que se alimenta de uma planta vai contribuir para esse processo. O que a gente precisa entender melhor para essas perspectivas, para a gente não cair aí num discurso muito superficial e desinformado em relação a esses tópicos tão importantes para a soberania do Brasil, né? E esse tem sido o seu trabalho na Fundepag, né, Fernando? Vocês acabaram de lançar a plataforma Regenagro, é isso, né? Regenagro. Fala um pouquinho dela pra gente. Qual que é o objetivo dessa plataforma para o produtor rural? De que forma ela vai ajudar na preservação ambiental? Então, dentro dessa perspectiva ou desse pano de fundo do Brasil, das características tão especiais e positivas do clima e da extensão territorial brasileira, há um conjunto de estratégias de produção que estão tomando forma. Hoje ainda não há um conceito concordado entre todos os players de mercado,
Mas o conceito de agricultura regenerativa é uma coisa que está pegando no mundo inteiro, né? A própria Europa tem lá a Associação de Agricultura Regenerativa, aqui no Brasil tem vários projetos nesse sentido, mas basicamente o que é isso? É você substituir até onde possível insumos químicos sintéticos que são na sua maior parte importados por estratégias que são possíveis aqui no Brasil, como a inoculação, a co-inoculação, o plantio direto, o uso de biochar, o uso de remineralizadores, enfim, há todo um conjunto de técnicas de manejo agropecuário e florestal que são possíveis no Brasil e que vão ajudar não somente a produzir alimentos, mas regenerar também o solo, né? E está aqui o Dr. Francisco para nos mostrar um pouco como é que isso funciona. A integração lavoura-pasto-floresta é uma das estratégias que são possíveis no Brasil de maneira muito mais eficiente que qualquer país no hemisfério norte, né? Isso porque nós temos aí regimes de chuva e de insolação no Brasil e uma temperatura amena o ano inteiro que permite a gente colocar vários ciclos de produção dentro de uma mesma área produtiva, alguns em paralelos e alguns simultâneos dentro de um mesmo ano agrícola, né? Então, novamente, nós temos um país que tem condições extremamente favoráveis para esse tipo de coisa e que nos colocam na dianteira aí da sustentabilidade por essa produção toda no Brasil poder contribuir pela luta climática. Ou seja, o Brasil é agro e também é sustentável, né, Chiquinho? Então, como o Fernando está dizendo, e está absolutamente correto, nós olhamos a sustentabilidade de uma forma ampla, como ela deve ser. É sustentabilidade ambiental, social e econômica. Porque ser ambiental, puro e simples, é até bonitinho, dá tudo certo, mas não para em pé. Precisa que o agricultor tenha resultado financeiro, porque ele tem conta para pagar, tem boleto para pagar, tem muita coisa para fazer e precisa ser sustentável economicamente. Em todos os pedaços desse país, e a gente já soma cerca de 21 milhões de hectares, dentro dos sistemas integrados de produção, integração, lavoura, pecuária e floresta, todos os lugares onde está funcionando, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, tem crescido. Melhora a situação da região, melhora a escola, melhora o hotel, melhora o supermercado, as lojas de venda de insumos, os técnicos que viajam para essa região, que vão morar nessas regiões, que saem de uma área degradada, com zero de produção e com total emissão de carbono, para uma área que está sequestrando carbono, que está fazendo cobertura de solo, que começou lá atrás, na década de 70, com plantio direto, e vem trazendo até a terceira evolução. Se me permite, eu vou dizer, primeira evolução do Brasil, plantio direto na palha. Tão necessário num país de clima tropical, como agora que a gente está começando a descobrir a importância dele. Segunda grande evolução, que só foi possível por causa da primeira, é a segunda safra no Brasil, que no passado nós chamávamos de safrinha. Hoje é segunda safra. Cada 3 sacas de milho colhidas do Brasil, 2 são de segunda safra. Então não dá mais para chamar de safrinha. E a terceira grande evolução é a integração lavoura, pecuária e floresta, que é um sistema contínuo que nós poderíamos chamar de agricultura sem parar. Como eu disse o Fernando, nós temos um regime de chuva bem regular. Esse solo com cobertura preserva a umidade, porque tem cobertura de palha, está bem protegido, as curvas de nível corrigida, preservando nascentes, preservando os cursos d'água, mata ciliar. Quer dizer, nós estamos fazendo um processo grande. Lembrando que no Brasil nós temos 159 milhões de hectares em pastagens, sendo 101 milhões de hectares com algum nível de degradação. Lembrando que o Brasil produz tudo que produz em cerca de 80 milhões de hectares. Então nós temos um universo ainda para continuar crescendo, preservando, ambiental, social e economicamente. O tripé tem que estar caminhando junto. Sim. Me fala uma coisa, imagine que eu sou uma produtora rural e eu quero integração lavoura-pecuária na minha fazenda, mas eu não sei por onde começar, não sei nem se eu tenho potencial para isso. Como que vocês avaliam esse potencial? Bom, talvez eu possa responder
Primeiro é procurando os nossos técnicos que estão no campo. São mais de 4.000 técnicos que nós temos dentro dos sistemas integrados de produção, em parceria com os estados. Nós temos o Integra São Paulo, foi por onde tudo começou. Nós temos o Integra Rio Grande do Sul, Integra Paraná, Integra Goiás. Fizemos uma parceria recente com a BCZ, né? E agora estamos fechando com o Mato Grosso do Sul e com o Distrito Federal. E aí, o que a gente faz? A exemplo de São Paulo, é a extensão rural de cada estado que cuida desse programa. Porque para cada propriedade é um projeto. Depende da aptidão da região, orientação agronômica correta. Porque no Brasil, nós de tanto vermos vender pacotes tecnológicos tão importantes que vai da semente ao adubo, ao defensivo, enfim, os pacotes tecnológicos são tão bons que esqueceram do básico. Primeiro, correção de solo. O Brasil é predominantemente um país de solos pobres. Esse solo precisa de correção. Talvez eu te dê um exemplo que fique muito claro. É um trabalho científico do Instituto Agronômico de Campinas, que edita um boletim chamado Boletim 100. 30 anos, nós estamos na 3ª edição, mostra São Paulo com 440.000 propriedades, 440.467 propriedades. A pesquisa foi feita em 399.000 propriedades, quer dizer, é uma base elevadíssima para poder fazer essa amostragem. Mostra São Paulo com deficiência de calagem ou calcário em 67,13% do seu território. O Brasil certamente não é diferente disso. Então, começa-se pela correção do solo. Segundo passo, curva de nível, correção dos corredores de gado. Esse é o começo. A agricultura se faz do solo para frente e não da semente para frente. E a gente vê muito produtor errando ainda nisso, né, Fernando? Veja, isso tem uma carga grande de inovação que ainda não está tão difundida mesmo entre o pessoal técnico, né? Então, voltando à pergunta que você fez, qual seria a sua opção? Depende muito de onde você está localizada, qual o teu histórico de produção, mas é possível integrar coisas que fazem muito sentido. A ideia dessas técnicas regenerativas é que elas, além de te diminuir os custos, justamente fazendo essas correções que o Dr. Francisco falou, de você equilibrar o pH do solo, de você recuperar a estrutura do solo, que vai reter mais água e etc., você também, a partir desse momento que você reduz a tua carga de produtos químicos e sintéticos, você também está reduzindo as tuas emissões. Isso para os mercados consumidores lá fora hoje é bastante importante. Então você acaba gerando renda extra, né? Hoje existe aí alguns esforços no sentido de carbono. Eu ainda sou muito cético em relação ao mercado de carbono ordinário, mas tem alguns setores como os créditos de carbono do biochar, os créditos de carbono dos remineralizadores, que têm uma precificação bastante interessante e aí geram uma renda consistente para o agricultor. Então você tem que analisar perto de que corredores logísticos que você está, para chegar aos mercados consumidores, ver quais as possibilidades de integração desses tipos de lavoura ou de produção, para tomar a decisão de que tipo de integração que você pode fazer. E o universo da integração lavoura-pasto-floresta é muito grande. Então, só para você ter uma ideia, dentro do Regen Agro, nós estamos apoiando uma plataforma lá dentro do bioma amazônico, em Rondônia, que se chama-se Piracal. É a integração de produção de pirarucu em tanques com as áreas de cacau. Então, ao criar o pirarucu, a água que vai ficar rica em nitrogênio ou em ureia pode ser convertida, né? O nitrogênio é um dos grandes vetores de fertilização. Através da irrigação, vai chegar nos pés de cacau. Então, você faz a integração, você tem aumento de renda porque tem a produção não só de cacau, mas também do peixe, do pirarucu, que pode ser transformado também em farinha de peixe para exportação. A pele pode ser usada, como tem grandes marcas aí utilizando para fazer tênis, saia e outros produtos de vestuário. Enfim,
Cada localização e o entorno comercial e logístico é que vai definir qual a melhor estratégia de integração que você pode fazer. Mas o universo, o cardápio da integração é muito amplo. Sim, é bem interessante que você tocou em biológicos. E quando a gente fala em biológicos, ainda existe uma falha no entendimento de muitos produtores. Tem produtor que acha que o biológico não vai beneficiar de forma nenhuma a sua produção. Ou o contrário, às vezes acha que precisa trocar tudo pelo biológico. Mas eu acho que a gente precisa entender, vamos usar uma metáfora. Quando a gente está com dor de cabeça, a gente toma dipirona, que é um remédio mais simples. Mas se essa dor piorar e gerar infecção, a gente vai tomar um antibiótico. Será que a gente pode fazer esse comparativo entre biológico e químico? De certa maneira, sim, mas eu acho que a melhor maneira de conhecer o que é exatamente o uso de micro-organismos é aqui em São Paulo. Nós temos aqui o Instituto Biológico, que é a maior área é a maior fazenda urbana do mundo, onde você vai poder lá observar lá, ou conversar com os pesquisadores que usam, justamente desenvolvem as melhores cepas de micro-organismos que são sinérgicos com os diversos tipos de produção. Então, só para ter um exemplo, dentro do que o Francisco já falou, por exemplo, a produção de soja no Brasil utiliza pouquíssimo nitrogênio, diferente de outros países do mundo. Por quê? Porque tem lá uma bactéria que faz a fixação do nitrogênio, ou seja, tira o nitrogênio do ar e fixa ele no solo. Você não precisa usar o fertilizante sintético. Qual que é o grande impacto disso tudo? O nitrogênio ele é 200 vezes mais impactante no aquecimento global do que o próprio carbono. E se você tem essa estratégia aqui no Brasil, e funciona muito melhor, porque a temperatura ideal de sobrevivência e de multiplicação desses micro-organismos é algo acima de 25 até 30 graus, e esse é o nosso ambiente, nós estamos numa vantagem muito grande em relação aos países do norte, né? E vamos lembrar que, para baixo do Equador, estamos somente nós, parte da África e a Austrália. Não dá nem para comparar a extensão territorial produtiva do Brasil com a Austrália e a segurança econômica, política e social do Brasil comparada com o continente africano, né? Nós somos muito parceiros da África, torcemos muito para eles, mas acho que o Brasil já está bastante à frente nesse patamar, né? Então, de novo, a questão dos micro-organismos, é preciso conhecer melhor isso. Nós tivemos aí um avanço com a aprovação da multiplicação on-farm, ou seja, em campo desses micro-organismos. É preciso ter muito cuidado com eles, é claro. Mas o Brasil está na frente dessas aplicações. Acho que o Dr. Francisco deve conhecer os números melhores do que eu, mas eu tenho a impressão que o Brasil é o país que mais utiliza biológicos nos seus manejos do mundo. Sim, tem um estudo recente que comprova isso. O Brasil é o país que mais cresce na aplicação de insumos biológicos. Não pode fazer nenhuma confusão. Fernando acabou de dizer claramente, isso é base científica, é fruto de pesquisa. Não é pegar esterco de gado e querer fazer adubação. Não é isso. Isso é pesquisa, isso é ciência, tem grandes players trabalhando nesse sistema. Porque o insumo biológico, ele também pode matar por contaminação microbiológica. Então, é outra coisa. Não é a agricultura que se fazia no passado, que pega o esterco do curral e vai jogar na lavoura. Até porque o tamanho que o Brasil faz a agricultura dela, não é possível usar dessa forma. Então, são insumos biológicos com base científica. É aí que o Brasil está se desenvolvendo e por várias razões. Uma delas, sem dúvida nenhuma, é a sustentabilidade que se busca. Mas a outra, e o Fernando acabou de dizer, é que nós somos dependentes de importação. Então, nós importamos em dólar, exportamos em dólar e nem sempre a conta fecha. Às vezes você está importando o dólar num valor de câmbio e quando você vai exportar, alguma variação cambial pode não fechar a conta. Aí entra a questão econômica da sustentabilidade, porque ninguém pode ficar no vermelho, senão ele não vai prosseguir no seu projeto de criar segurança alimentar para um país de mais de 200 milhões de habitantes e ainda aquilo que nós exportamos, que segundo alguns cálculos, precisa ser melhor apurado, a gente já está alimentando 1 bilhão de pessoas, ou mais 800 milhões além da população brasileira.
Sim, e quando a gente fala em preservação, vegetação nativa, a Embrapa divulgou recentemente um estudo do quanto o Brasil preserva e o quanto essa vegetação nativa está dentro das propriedades rurais. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Fácil, fácil. Primeiro, aquilo que se faz pela lei. Código Florestal está aí, não é? Hoje, Código Florestal é mais ou menos uma lei hoje que poderia ser como cinto de segurança, que um dia foi lei, obrigatório, as pessoas eram obrigadas a usar cinto, o guarda multava. Hoje você não encontra uma criança que entra num carro sem afivelar o cinto. É por consciência. Então, o Código Florestal hoje, ele é ótimo, ele é válido, é o único no mundo. O mundo não preserva o que o Brasil preserva, mas é uma lei que já poderia ser extinta, que o Brasil hoje preserva por consciência. O agricultor sabe que se ele não fizer preservação das APPs, proteger as margens de rio, proteger as suas nascentes, ele não terá produção. E lembrando que a mesma nascente que abastece a área agrícola do Brasil também é a nascente que abastece o meio urbano. Quando não chove, os nossos reservatórios vão para baixo e falta água na área urbana. E nenhuma nascente está aqui na área urbana. Todas as nascentes são no campo. Então é importante que a população urbana entenda a importância do agro até para a produção de água. Concorda, Fernando? Sim, e veja, hoje existem mecanismos de próprio mercado que te impedem de produzir fora dos parâmetros da sustentabilidade, né? Não existe mercado. Mesmo essa ideia de que o mercado chinês compra tudo, não é bem assim, né? Então, o mercado hoje se regula e a questão do desmatamento, por exemplo, já está precificada e colocada em qualquer corredor de exportação, né? Então, o que a gente vê? E justamente o fator econômico é que vai dar as condições de preservação. Porque se você vende dentro de um mercado regulado, com tantas exigências e tantos requisitos, é do teu próprio interesse obedecer a esses mecanismos de preservação ambiental. Então, nós vemos hoje, por exemplo, o Brasil chegou numa produção aí, muito longe do segundo lugar de soja. Estamos com um excedente de soja no mercado e os preços estão caindo. Os insumos continuam caros, né? Nós temos a influência desde a guerra da Ucrânia e da Rússia, que são grandes exportadores de fertilizantes para o Brasil, como até mesmo os conflitos no Oriente Médio, que dificultam as rotas logísticas para que esses insumos cheguem ao Brasil. Você tem uma manutenção dos custos de produção além do que seria ideal, né? Além da atrelada da questão do dólar, essa coisa, essa conjuntura geopolítica toda que hoje nós estamos vivendo. Então, hoje, se você atende a esses mercados, se você aplica as exigências, ou se você obedece às exigências dos mercados mais rigorosos, você gera renda extra. E a melhor maneira de segurar uma árvore de pé é você dar renda para aquilo que se produz. Porque a partir do momento que você produz de maneira sustentável, nas áreas que estão dentro desses parâmetros de exigência, você consegue ganhar mais dinheiro. Isso significa que você não vai mudar de atividade para atividades mais predadoras. Sim, e quando a gente pensa em sustentabilidade também, falta um pouco de conscientização do produtor rural, vocês acreditam? Mesmo preservando, com esse tanto de preservação, com esse tanto de cuidado, ainda falta consciência? Acho que como em qualquer extrato social, você tem gente bem informada e tem gente mal informada. Como eu disse, tanto aqui no Brasil como lá fora, é preciso informar melhor como é que as coisas funcionam no Brasil, né, para a própria sociedade. Eu acredito que hoje o nível de informação dos nossos produtores rurais aumentou muito em relação ao que era no passado, mas é claro, ainda precisa uma campanha justamente para essas coisas. A própria integração, né, o ILPF, ainda é um conceito que não Não está claro. totalmente desenvolvido. É preciso realmente campanhas de comunicação, tanto no setor agrícola no Brasil, como lá fora, e para a própria sociedade brasileira. Campanhas internas de comunicação dentro Talvez do a gente setor? tenha que pegar sempre a números. Uhum. O Brasil inteiro, que a gente quando fala de agro, você fica olhando os grandes.
77% das 5 milhões e tantas propriedades que tem no país, 77% são pequenas propriedades. No estado de São Paulo, 87% são pequenas propriedades. Isso é definido pelo IBGE por município e módulo fiscal. 4 módulos fiscal considerado pequeno. Um módulo fiscal vai de 5 a 110 hectares. Então, se 77% das propriedades são pequenas, claro que não permeou a tecnologia, o conhecimento lá na base da pirâmide. Tem muita gente também que não está inserido diretamente nesse grande agronegócio exportador, que não está inserido na agroindústria. É aquela propriedade que produz aqui, entrega no supermercado da esquina ou no mercadinho da esquina e ele faz a vida por ali. Também não dá mais para ele fazer agricultura como ele aprendeu com o avô dele. As técnicas mudaram, o país se desenvolveu, a pesquisa avançou, a ciência avançou e a prova que em 50 anos nós aumentamos em área 140%, a área de produção do país, e aumentamos em produtividade 580%. Isso é ciência, pesquisa e tecnologia na veia. Quando nós vamos falar de tecnologia, de difusão, de campanhas de comunicação, nós temos que nos lembrar da conectividade. Se você sai aqui no eixo da Bandeiras, daqui para Campinas, tem lugares que você vai perder o sinal do seu celular. Então, a tecnologia não chegou para todo mundo. Nós temos sombras por esse país inteiro. Se eu estou dizendo que no eixo da Bandeirantes você tem buracos negros, você imagine no conjunto do país. Então, estamos evoluindo, estamos ganhando espaço, mas a tecnologia só é aplicada quando tem conectividade. Sem a conectividade, a tecnologia existente num trator, numa colhedeira, numa máquina de grande porte, ela vira enfeite. Então, nós precisamos ter conectividade. São gargalos que o Brasil tem, que a infraestrutura terá que romper um dia. Nos falta ferrovias, nos falta hidrovias, nos faltam rodovias, mas falta principalmente capacidade de armazenagem. O Brasil tem hoje um déficit nominal, cerca de 140, 150 milhões de toneladas de capacidade de armazenagem. Nós temos que produzir, sair da boca da colheitadeira, direto para um caminhão que vai à indústria ou que vai direto ao porto. Então, isso é um gargalo que, inclusive, nos faz pressão de preço de frete e faz pressão porque eu tenho que vender a mercadoria, vender o produto no ato da colheita. Então, eu tenho um aumento de oferta, consequentemente, queda de preços. Isso, a gente vive isso na realidade do dia a dia. Já cheguei em Mato Grosso a ver pilhas de milho de 10 mil toneladas ao ar livre. E você pergunta para o cara, e se chover? Daí ele diz, não vai chover. Né? Tem uma certa não vai chover, mas pode chover. Mas Sim. pode chover. E já choveu. E principalmente para o milho, que é tão sensível aí a salmonela e outras questões, né? E voltando à questão que você tinha colocado, da questão da informação, veja, até o que está acontecendo na Europa hoje, né? Nós conseguimos aí um marco da história aí no acordo Mercosul-Europa, que agora vai ser revisto pelo Parlamento Europeu. Mas veja, tem produtores europeus indo para a rua protestar contra isso. A Europa, no conjunto da proteína animal, que a gente, vamos colocar aí, ovo, leite, frango, porco e etc., a Europa é um dos maiores exportadores, se não o maior exportador de proteína animal do mundo. Todos esses animais precisam comer soja. A soja tem o nível de proteína e o conjunto de aminoácidos que não existe em nenhum outro vegetal. Por isso, a importância e o volume, a escala de produção de soja no mundo. A Europa produz, a EU27, né, a Comunidade Europeia, produz cerca de 3 milhões de toneladas de soja. Eles precisam, para continuar sendo um dos maiores produtores de proteína animal do mundo, eles precisam de 30 milhões de toneladas por ano. O Brasil entrega metade disso. Então, o Brasil não compete com a Europa. O Brasil permite que a Europa também continue produzindo, não somente para alimentar a sua população, como para exportação. Se nós levarmos isso ao universo chinês, que hoje importa quase que 80 milhões de toneladas de soja do Brasil,
nós somos, como o Francisco já colocou, responsáveis, direta ou indiretamente, pela alimentação da maior parte do planeta. Então, essa politização excessiva de alguns setores na Europa que não consegue enxergar que o Brasil produz café, que eles não produzem, o Brasil produz açúcar de cana-de-açúcar, que eles não produzem, produz suco de laranja, que eles não chegam nem perto dos volumes que a gente consegue, o Brasil produz soja, que eles precisam. Então, são economias agropecuárias complementares e não competitivas. Entretanto, esse ambiente que está bastante influenciado por questões políticas não consegue enxergar essa parceria tão efetiva que pode ser do Brasil com a Europa. Eu vou deixar aqui o Chiquinho complementar, porque enquanto você falava, ele estava querendo falar, né? Não, estou tranquilo. Fica à vontade. Só dizer o seguinte, nós acabamos de chegar da França agora. Eu precisei refinar muito uma apresentação que eu ia fazer, porque o europeu, principalmente o francês, que é o maior país agrícola da Europa, ele vive nos alfinetando. E a gente também não quer ser alfinetado e nem alfinetar ninguém. Então, o Fernando foi no ponto que eu encontrei para minha apresentação de 8 minutos. Mas isso não foi problema, porque depois a gente ficou 1h e 35 minutos com o presidente Macron, que é bastante coisa para discutir. A nossa agricultura é complementar. Imaginar que a Europa, por questão de custo, vai conseguir exportar a tonelagem de carne que nós exportamos, eles nunca vão conseguir. Mas eles agregam valor. Então, as nossas agriculturas são complementares. Nós produzimos commodities, matérias-primas, eles agregam valor, consomem muito, com a população gigantesca, com poder aquisitivo elevado, e eles complementam agregando valor. Veja o preço de um vinho francês, de um vinho italiano, comparado com os nossos preços. Nossos preços do Brasil são aviltados por tributação e não por custo de produção. Aqui, um vinho é considerado bebida alcoólica e na Europa ele é considerado agroalimento. A tributação é completamente diferente. Então, muitas vezes você está comprando um vinho francês de boa qualidade por um preço até mais barato que um vinho brasileiro. Mas é uma questão tributária que cabe ao setor e buscar isonomia nessa questão. As agriculturas são complementares. Nós consumimos carne no Brasil e exportamos carne no Brasil de animais de até 30 meses. 70% da carne consumida na França é de vaca velha de descarte de leite. Então aí tem novilho precoce ou vaca velha. Então são coisas muito diferentes. Nós produzimos e abatemos um animal de até 30 meses. Esse é o padrão que tem no Brasil hoje. Aquele estoque de gado velho que nós fazíamos com 60 meses, 72 meses, esse gado acabou. Não existe mais no Brasil. Quem estiver dessa forma, a roda vai virar tão devagar que ele não paga a conta. Então, ele tem que produzir com qualidade. Para isso, ele precisa do quê? Pasto de qualidade, ciência, tecnologia aplicada, para que ele consiga fechar as contas e vender para o mundo. O Brasil hoje é o maior exportador de carne do mundo, superou os Estados Unidos. Ainda com uma taxa de desfrute e taxa de ocupação diária muito baixa. Se nós sairmos de 1,2, 1,3 para 2, a gente dobra o rebanho ou dobra a taxa de desfrute com um rebanho menor. E outro ponto que também foi uma questão muito central, veja, os custos hoje de remediação ou prevenção dos acidentes que têm acontecido com os eventos climáticos colocam a questão climática no mundo inteiro como um fator fundamental, não se pode mais ignorar isso. A questão da gente ter aqui um gado que vai para o abate antes de 30 meses nos dá emissões muito mais eficientes do que no hemisfério norte novamente. Eu estive visitando áreas de produção em Rondônia, onde se produz sem utilizar todo o potencial, mas já com algumas técnicas, inclusive de ILPF, 4 cabeças por hectare. Então, se você tem 4 cabeças por hectare e você abate, às vezes, até em 24 meses, as tuas emissões praticamente zeram. Se é que não zeram. Então, essa história também de dizer que o gado é o grande contribuidor para o aquecimento global,
Talvez uma perspectiva antiga, sim, mas hoje, principalmente no Brasil, com as técnicas que são possíveis na pecuária, nós podemos ter um gado carbono zero. E não é fantasia, não estou falando de coisas que podem acontecer, são coisas que estão acontecendo no Brasil. Então, isso, de novo, remete aí todo o nosso plano de discussão aqui, que é isso, né? Há uma desinformação em relação ao que de fato acontece no campo, e as condições do Brasil nos colocam à frente da luta climática e da luta contra a fome global. E a gente sabe que para aplicar toda essa sustentabilidade, tecnologia, conectividade, existem desafios, e muitos. Quais são os principais desafios para vocês? Que vocês enxergam? Eu talvez trocasse desafio por oportunidades. Quem quer investir no Brasil só tem oportunidade. O Fernando está dizendo e está correto. Se nós temos uma área de pastagem bem manejada, com cobertura de solo, nós temos estudos da Embrapa Gado de Corte provando que a nossa carne, aquela carne em pasto bem manejado, bem conduzido, é uma carne carbono neutro. Que no mesmo momento que o gado está emitindo metano, é pelo processo digestivo e não por outra saída que se imagine, ele está emitindo um carbono de cadeia curta, ao mesmo tempo a vegetação, o eucalipto, o pasto está sequestrando esse carbono. Então não há nenhum tipo de preocupação. A gente fala muito do exterior, mas o mercado brasileiro já é um mercado exigente, extremamente exigente. E aí entra a nossa agroindústria, que é uma indústria moderna, é uma indústria nova, que cumpre regras internacionais e aplica no mercado interno. Porque depois que você aprende a fazer com regras muito rígidas, você não recua. Você já aprendeu a fazer bem feito, você não volta atrás. O que acontece hoje com a nossa agroindústria? Hoje, você compra produto no supermercado, temperado, pronto, numa embalagem que vai do freezer ao forno. Então isso é tecnologia, isso é ciência, pesquisa. Pega o Instituto de Tecnologias de Alimento aqui em Campinas, que é da Secretaria de Agricultura. Lá você tem teste do produto, você tem validação do produto, você tem validação da embalagem, você tem a validação do processo de empilhamento, você tem o processo de tombamento. Por exemplo, uma carga cai, um pellet cai, o que você faz? Destrói tudo? Não destrói. Então o Brasil evoluiu muito também na questão das embalagens dos alimentos. A cor da embalagem influi no conteúdo. Por que o vinho tinto não vem em garrafa transparente? Tem uma razão técnica para isso. Pesquisa já alcançou. E no Brasil tem evoluído muito, e o mercado brasileiro já é um mercado altamente demandante de rastreabilidade. Você vê gente já nos supermercados, evidentemente estou falando um nível de supermercado onde as pessoas estão olhando a rastreabilidade do animal. Se essa carne é de um macho, de uma fêmea, de quantos meses, como ele foi criado, em que tipo de ambiente, que tipo de produto ele consumiu. O Brasil hoje é um país livre de vacinação de febre aftosa. Nós levamos 65 anos para chegar nesse status. Tem um outro problema que pouco se fala no Brasil, é a regularização fundiária. Agora mesmo, nós temos um escândalo sobre crédito de carbono. Em que tipo de área? Terra devoluta. Por que essa terra não está titulada? Não tem quem toma conta. Nós, recentemente, sancionamos uma lei no estado de São Paulo da regularização fundiária. Eu vou falar daquilo que é o estado mais populoso do Brasil, é o estado mais densamente povoado, um estado pequeno, 46 milhões de habitantes, é o tamanho da Argentina. 240 mil quilômetros quadrados, conta 3 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. Aqui, nós temos cerca de 5 milhões de hectares em pastagens com algum nível de degradação, e nós temos regularização fundiária para fazer entre 1 milhão e 200 a 2 milhões de hectares, que vêm sem escritura, muitas ainda do tempo do Império. Não é diferente no conjunto do Brasil. Só colocar na escala correta para ver a necessidade de se fazer regularização fundiária. São Paulo já entregou desses 1 milhão e 200 a 2 milhões, ninguém sabe o número exato,
cerca de 300 mil hectares em títulos. E eu não falo só de assentados. Não falo só de assentamentos. Eu falo de propriedades que estão na mão da mesma família desde 1900, desde 1901, desde 1835, que não tem escritura. Então isso é passivo de invasão, isso é passivo de inconsistência jurídica. É isso que o Brasil tem que continuar perseguindo. Isso é política estruturante de um país que se propõe a ser sério. Fernando, então vamos trocar de desafios para oportunidades. Quais são as oportunidades que você vê? Veja, me incomoda muito quando as pessoas do Brasil têm que deixar de ser um exportador de commodities primário. Eu acho que não. Porque, primeiro, ninguém consegue competir conosco nessa produção. Essa produção, ela é completamente baseada em tecnologia. Então, quem não conhece isso é porque nunca subiu num trator, numa colheitadeira, para ver o que demanda de tecnologia. Ou num grão de soja. Exatamente. A tecnologia constante naquele grãozinho. Isso tudo acaba desencadeando uma produção industrial no Brasil gigantesca. Nós precisamos, sim, desenvolver mais a tecnologia industrial nacional, porque hoje boa parte desses implementos vem de fora. Mas as tecnologias, né? Quando a gente vai na Embrapa, quando eu me aproximei da Embrapa por um acaso, que eu fui morar na África, na mesma época que a Embrapa estava abrindo o primeiro escritório fora do Brasil, na África também, eu sou um fã de carteirinha da Embrapa, e o que a gente vê lá são coisas que arrepiam e que me fazem me sentir muito mais brasileiro cada vez que eu visito uma unidade de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, né? Então, nesse sentido de oportunidades, a gente tem oportunidade de rastreabilidade, né? Porque o Brasil é extremamente complexo. A tentativa da comunidade europeia de nos disponibilizar uma plataforma não foi para frente, porque eles não conseguem entender e dar conta, e precisamos reconhecer também que o Brasil, em termos de tecnologia da informação, está mais para frente do que a Europa, né? Pode parecer aí um arrobo meu falar isso, mas é fato, né? Então, a gente tem hoje tecnologias aqui no Brasil que nos permite fazer muita coisa de maneira mais eficiente. E, de novo, precisamos do conjunto de coisas que a gente pode desenvolver no Brasil. Precisamos desenvolver a nossa área de armazenagem, precisamos desenvolver a nossa área portuária. Nós estamos muito pressionados, e isso acaba tendo um custo para o agricultor, por essa questão que hoje, se eu planto soja, eu tenho que livrar os meus armazéns quando eu vou colher o milho. Então, tudo isso acaba influenciando na precificação e na oportunidade do agricultor vender no melhor momento de mercado. Então, precisamos desenvolver isso. Temos tecnologia para semente, temos tecnologia para insumos sustentáveis, tecnologias nacionais que vão nos permitir nos livrar da carga tão alta hoje de importações de insumos para a agricultura e colocar no mercado produtos que são muito mais precificados pelo mercado consumidor. Então, soja de alto teor de proteína para atender o mercado japonês de soja para alimentação humana e não animal. As questões do teor de proteína e de óleo para o mercado de ração europeu. Enfim, a coisa da tecnologia embarcada dentro de uma fazenda de ponta é algo que vai desenvolver a indústria brasileira, se for bem organizado esse setor, como nenhum outro vetor de desenvolvimento aqui no Brasil. Os volumes que a gente produz de tudo, de açúcar, de suco de laranja, de soja, de milho, de café, de cacau, se nós aplicarmos toda a tecnologia disponível no Brasil e fizermos esse salto, nós teremos também uma industrialização, que é um dos setores que precisa ser desenvolvido no Brasil, muito mais efetiva do que está tendo. Então, eu acho assim, há oportunidade, concordo 100% com o Francisco quando ele diz há oportunidades demais nesse setor, mas a gente precisa parar de olhar com preconceito para essa questão de produção de commodities primários, porque os commodities primários, eles são a base de sustentação de toda uma indústria que as pessoas não estão enxergando. Na verdade, está absolutamente correto. Nós temos que vender aquilo que o mundo quer comprar. Quando você exporta soja em grão, commodity, ela tem um preço. Eu quero exportar produto industrializado, a taxação lá fora nos impede. Porque eles querem proteger o que é seu, e não é pecado. Nenhum país do mundo quer depender do outro. E quando depende, ele se protege. Se protege colocando tarifas. Não vamos falar em tarifa, que a gente vai entrar num campo aí hoje
Complexo demais. A gente não tem tempo para isso, infelizmente. Não tem tempo nem condição de solucionar. Exato. Porque o homem lá tem um porrete muito grande e não tem medo de usar, né? E ele tem usado com muita força. É uma política dele, foi eleito para isso. A gente não sabe se está certo ou errado. Talvez o tempo diga. Ele está protegendo o país dele, se é que está protegendo, a gente já não sabe mais. Mas é assim que funciona. O mundo se protege. O Brasil também se protege daquilo que pode ser protegido. Nós não temos tanta força, vamos vender o que o mundo quer comprar. Nós poderíamos estar vendendo cortes de carne. Vender a coxa, a sobrecoxa, o peito do frango, a gente já vende. A gente poderia estar vendendo a picanha, o filé, o contrafilé, a gente já vende. Mas o volume que se vende é tonelagem. Mas também tem um mercado aí que pouca gente enxerga, que é o mercado dos miúdos do boi. Que nós temos pouco hábito de consumo e o mundo tem um grande consumo. O mundo, alguns países específicos. Você exporta pé de galinha numa quantidade absurda, que nós abatemos uma quantidade enorme de frango todo dia, ou toda hora, ou todo minuto. Tem quem compra o pé. Tem uma destinação, tem um mercado específico. Então, a gente vende e tem para vender o que o mundo quer comprar e quer pagar. Paga, vende. É assim que funciona. Essa é a vida econômica, é isso. Que conversa boa com vocês, que aula que nós tivemos aqui hoje. Mas o nosso tempo está terminando, então antes de terminar, eu quero deixar aqui 1 minuto para cada um. Imaginem que vocês precisam deixar uma mensagem de impacto relacionada à sustentabilidade no agronegócio dentro de 1 minuto, para quem está nos ouvindo. Eu vou Começa com quem? Fernando. Então vamos, Fernando. Eu acho que o que a gente tocou aqui é um ponto bastante importante que o Francisco trouxe para a gente. A maior parte, em termos de unidade de produção, é da agricultura familiar. A agricultura familiar produz coisas que o mundo não produz, como cacau, café, onde eles estão extremamente imbricados. A agricultura de larga escala tem uma tecnologia que também não se compara. Então, acho que a gente tem que ter muito orgulho da posição que o Brasil está, do nosso governo. A gente precisa avançar na infraestrutura. Infelizmente, isso não se faz sem o governo. É preciso dinheiro de imposto, porque essa estrutura é cara e só a escala que o governo consegue dar para fazer isso, para depois ser transferida para a iniciativa privada. Mas, de uma maneira geral, o Brasil está numa posição fantástica. Eu acompanho missões de europeus que vêm fazer auditorias aqui desde o início dos anos 2000. Eles saem daqui encantados com o que eles veem, em termos de sustentabilidade. Nós precisamos melhorar essa comunicação e aproveitar o que as pessoas estão vendo como desafios da mudança climática, podem ser revertidos em renda e vida melhor para os nossos produtores agrícolas. Muito bem. Bom, eu finalizo dizendo o seguinte. Primeiro, homenagem ao nosso produtor, que trabalha numa agricultura e numa indústria a céu aberto, correndo todos os riscos. Ele pega todo o dinheiro que ele tem, esparrama no chão e olha para o céu para tentar ver se chove, rezar para que chova. Então, essa é a primeira pessoa a ser homenageada. Segundo, que o agricultor europeu tem, em média, 62 anos. O agricultor norte-americano tem, em média, 58 anos. O agricultor brasileiro tem, em média, 45 anos. O agricultor do Mato Piba, que são as novas fronteiras do Brasil, tem, em média, 34 anos. Então, essa gente mais jovem tem muito mais aptidão para absorver tecnologia, conhecimento, pesquisa, do que os mais velhos competidores nossos de países do hemisfério norte. Então, vida longa ao nosso Brasil e ao suor dos nossos agricultores. É isso aí, vida longa. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi um momento enriquecedor. Eu tenho certeza, não tenho dúvidas que a gente aprendeu muito aqui hoje. Obrigada, Chiquinho. Obrigada, Fernando. E até uma próxima. E para você que nos acompanhou, meu muito obrigada e até a próxima edição.